Olá, irmãos, graça e paz, a paz do Eterno, a paz de Alcha, mais uma vez aqui no canal Advento de Alcha, para juntos examinarmos as Escrituras, compreendermos e entendermos aquilo que o Eterno ele deseja e quer nos falar. Iniciamos mais um ano, 2024, grandes acontecimentos preditos para este ano de 2024, à luz das Escrituras. Nós devemos estar atentos àquilo que está acontecendo no mundo físico, no mundo político, no mundo religioso, enfim, aquilo que está ao nosso redor, para que, à luz da palavra do Eterno, nós possamos compreender e entender o significado, as coisas, conflito que existe no mundo espiritual ao nosso redor, que envolve o mundo, as questões em que o homem está envolvido. Então, eu gostaria aqui de iniciar esse ano de 2024, junto com os irmãos, rogando ao Eterno que nos ilumine cada vez mais a compreender e entender a sua palavra, se preparar para os acontecimentos, os breves acontecimentos futuros que estão aí para se cumprir. Então, louvado seja o Eterno, que o Eterno abençoe você, meu irmão, minha irmã, abençoe sua família, que juntos possamos estar preparados para o grande momento que é o encontro com Yahshua Mashiach. Então, eu gostaria de convidar os irmãos para examinarmos a palavra do Eterno. A mensagem que eu trago hoje para os irmãos tem a ver com o juízo do Eterno. Sabemos e entendemos que, de acordo com a profecia, o juízo do Eterno está em curso, está acontecendo. E nós vamos aqui examinar um pouco, para poder compreender e entendermos a importância de estarmos, digamos assim, sintonizados com os acontecimentos dos céus, com os acontecimentos no qual Yahshua, nesse momento, ele exerce o ministério sumo sacerdotal no santuário celestial, o seu ofício que ele realiza no santuário sumo celestial, no santuário celestial como sumo sacerdote. Então, para iniciar esse estudo, eu gostaria de convidar os irmãos a abrir o livro de Gênesis, capítulo de número 6. Eu não vou estar projetando os textos, mas os irmãos podem abrir a palavra e acompanhar a leitura. Em Gênesis capítulo de número 6, já aqui no verso de número 3, o Eterno diz assim: Então disse o Eterno, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então o Eterno ele dá um tempo, um limite de tempo para a humanidade naquele período. Por quê? Porque o Espírito do Eterno não agiria para sempre no homem, diz o texto. O homem ele é carnal e ele, por ser carnal, está vulnerável às tentações. Ele começou a se afastar gradativamente da presença do Eterno. E isso o Eterno contemplava o que acontecia na humanidade e aquilo que o homem fazia. Diz as Escrituras que o homem se tornava cada vez mais escravo do pecado, vamos dizer assim. Suas ações, as suas atitudes ficavam suscetíveis à maldade que estava ali naquele momento já imperando, reinando naquele mundo antigo. Só que no verso 8, a palavra vai nos dizer: porém Noé achou graça diante do Eterno. E o verso 9 diz: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com o Criador. Então, em meio àquela multidão de pessoas, de ímpios, vamos dizer assim, o Eterno ele achou graça diante de Noé. Ele viu em Noé uma pessoa do qual ele poderia agir, poderia, por meio de Noé, trabalhar. Então, acredito eu que Noé foi chamado à presença do Eterno. Diz a Escritura que Noé andava com o Eterno.
E Noé ele foi preparado para uma grande missão. Qual missão? Pregar a mensagem do juízo para aquela geração. O Eterno daria 120 anos para aquele povo. E nesses 120 anos, Noé deveria anunciar para que a mensagem, para que eles se arrependessem dos seus pecados e se preparassem para não sofrer, digamos assim, as consequências do juízo do Eterno. O mundo ele estava condenado ao dilúvio. E Noé, que andava com o Criador, o Espírito do Criador agia em Noé. Noé achou graça, diz a palavra. Noé achou graça diante do Eterno, e o Eterno viu graça em Noé. E ele pegou Noé para ser um instrumento seu. Noé foi um instrumento poderoso na mão do Eterno naquele momento. E por Noé, através de Noé, a mensagem foi pregada a todos aqueles que estavam vivendo naquele momento, naquela geração. E Noé, a partir dali, passou 120 anos pregando a mensagem. E além de pregar a mensagem, para testemunhar aquilo que ele acreditava, Noé acreditava, ele construía a arca. A arca era um testemunho da fé, da crença de Noé naquilo que ele estava pregando. A cada martelada que se batia nas tábuas, na construção da arca, era um testemunho gritante para aqueles que estavam ali, um testemunho visível de que algo grande, extraordinário iria acontecer. E Noé testemunhou fortemente a mensagem. Todos deveriam saber, todos deveriam ser advertidos, irmãos. Como assim eu fui? Eu acredito, aqui de forma particular, que Noé, que andava com o Criador e que achou graça diante do Criador e que o Criador viu graça em Noé, Noé naquele momento ele era um homem sozinho, solitário. Ele ainda não havia contraído matrimônio. E eu acredito particularmente, isso aqui é uma crença minha, um pensamento meu, de que não era plano do Eterno que Noé constituísse família, porque o Eterno ele conhece o futuro. Ele sabia o desenrolar daquela história toda antes mesmo de acontecer. Mas não era plano do Eterno que eu creio que Noé contraísse matrimônio antes do dilúvio. Assim como eu posso citar como exemplo aqui, que não era plano do Eterno que Agar tivesse tido um filho com Abraão. Porque o plano do Eterno era Isaac, através de Sara e Abraão. Esse era o plano do Eterno, mas o homem, ele interfere muitas vezes no plano da salvação, naquilo que o Eterno ele quer realizar, concretizar. E o Eterno, ele nos dá o livre arbítrio. E Noé, nesse intervalo, nesse inteirinho dos 120 anos, ele contraiu matrimônio e teve os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua esposa. E após os 120 anos, quando chega ali o último momento, em que a arca já está pronta, e que a mensagem foi anunciada e testemunhada pela construção da arca, os antediluvianos eles viram não só a arca ser construída, mas também os animais sendo conduzidos para dentro da arca, em pares. Sete pares dos limpos e 2 pares dos impuros. Os animais foram conduzidos à arca. E o último chamado foi feito para o arrependimento. Eles deveriam dar um passo de fé em direção à arca.
e adentrar na arca. Mas o espírito humano, o apego humano às coisas terrenas era tão forte, as questões carnais, que não fez com que eles se desprendessem do velho mundo, do mundo já condenado, os antediluvianos, e eles ficaram observando os acontecimentos. Noé concluiu a arca, os animais foram conduzidos para dentro da arca. E após tudo isso, Noé e sua família, sua esposa e seus 3 filhos e a esposa dos seus filhos, ou seja, 8 pessoas, adentraram na arca. E os antediluvianos, vendo aquilo, e muitos em tom de deboche, porque naquele momento ainda não havia chovido na terra, eles ridicularizavam a fé e crença de Noé, o chamavam de louco, de lunático, maluco da época. Mas Noé creu na palavra do Eterno. E o Eterno usou Noé como instrumento de salvação. Por quê? Porque eles tivessem ouvido a mensagem através de Noé, eles alcançariam a salvação. Noé adentrou na arca. O mundo já estava condenado. A sentença já havia sido dada. Somente aqueles que adentrassem na arca, que dessem o passo de fé, alcançariam a salvação. Entrariam no novo mundo. Novo mundo que estava por vir. É por isso que eu creio que não era plano do Eterno que Noé contraísse matrimônio antes do dilúvio, porque Noé adentrando na arca, no novo mundo pós-dilúvio, o Eterno constituiria uma nova família para este mundo do qual nós estamos vivendo hoje. Mas, infelizmente, Noé acabou contraindo matrimônio e, por contrair matrimônio, ele trouxe o espírito humano carnal para o novo mundo, que é o mundo do qual nós estamos vivendo hoje, e nós vemos constantemente as mazelas acontecendo. É por isso que Yahshua Mashiach diz que a sua vinda será como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, a geração seria a mesma. Yahshua testemunha sobre isso antes. Os acontecimentos que antecedem a sua vinda, ele compara com os acontecimentos antediluvianos, dos antediluvianos. Enfim, Noé adentrou na arca. Aquele povo presenciou o anjo do Eterno descendo e fechando a porta da arca e subindo novamente aos céus. E por 7 dias, Noé e sua família permaneceu na arca sem que uma gota caísse do céu. E os antediluvianos ridicularizando a fé e crença de Noé. Mas o juízo já estava decretado. A condenação do mundo antediluviano já estava decretada pelo Eterno. Então, após 7 dias, as chuvas caíram. As torrentes fluíram. Por 40 dias e 40 noites, choveu. E as águas do dilúvio inundaram a terra e condenaram, sentenciaram os antediluvianos. Mas por que eu trago esse relato bíblico? Porque o mesmo, irmãos, vai acontecer nos nossos dias. O mesmo vai acontecer nos nossos dias. Este mundo, este velho mundo do qual nós estamos vivendo, passa por um juízo. Ele passa por um juízo. Gostaria de convidar os irmãos a abrir o livro do profeta Daniel, no capítulo de número 7. Quem acompanha aqui o canal Advento de Yahshua sabe que
um dos livros que mais tem sido estudado, examinado aqui no canal de Vendiagem, é o livro do profeta Daniel. E esse ano nós estaremos examinando o livro de Apocalipse, o livro da Revelação. E aqui no capítulo de número 7, irmãos, aqui vai relatar um sonho que o profeta teve sobre os 4 animais. E eu não vou me adentrar no assunto dos 4 animais, porque eu creio que você já sabe o significado dos 4 animais. O leão com 2 asas, o urso com 3 costelas entre os dentes, o leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e o animal terrível e espantoso com seus chifres e o pequeno chifre. Você, meu irmão, minha irmã, que acompanha aqui o canal de Vento de Alcha, já tem um conhecimento a respeito deste assunto. Se você ainda não tem, existem vídeos aqui no canal que você pode se aprofundar a respeito deste ponto, deste assunto da profecia, a respeito dos 4 animais. Mas o ponto que eu gostaria de falar aqui no capítulo número 7 é o versículo 9 e 10. Por quê? Porque a profecia ela é cronológica. Nós sabemos que os 4 animais eles representam os 4 reinos, Babilônia, Medopécia, Grécia e Roma, uma sequência cronológica. E depois surge o chifre pequeno que representa Roma cristã, Roma papal. Período de Roma papal, que vai de 538 a 1798. Só que no versículo 9 e 10 diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e milhares de milhares estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então, observe, meu irmão, minha irmã, que no verso 9 e 10 do capítulo 7 de Daniel, fala de um juízo. Um juízo que está em curso. Por quê? Porque a profecia é cronológica. Primeiro surgiram os 4 reinos mundiais a partir de Babilônia. Babilônia, Medopécia, Grécia e Roma. Depois, nós tivemos a divisão do Império Romano e a queda do Império Romano, o estabelecimento, o surgimento da Igreja Romana, o qual é representada pelo chifre pequeno, que tinha olhos e boca, que falava com arrogâncias e blasfêmia. E após tudo isso, quando passasse um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, verso 25 do capítulo 7, quando se passasse os 1260 dias ou anos da supremacia romana do chifre pequeno, chegaria o tempo que dar-se-iria início o juízo do qual está registrado no capítulo 7, versículos 9 e 10, do qual nós lemos aqui. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Os livros foram abertos. O meu registro de vida, o seu registro de vida, tudo que nós fazemos, pensamos, desejamos, planejamos e executamos, realizamos, tudo está registrado nos livros do juízo. Esses livros eles passam em revista desde Adão até o último salvo. Esses livros de registros estão na presença do Eterno e os nossos nomes estão sendo apresentados na presença do Eterno. É por isso que Alcha ele faz o trabalho sumo sacerdotal. Ele é o nosso advogado, mediador, intercessor. Ele nos advoga, ele nos defende dos ataques do acusador, que é Satã, Satanás. Então, o juízo está em curso. Então, quando esse juízo do capítulo 7, versículo 9 e 10 for concluído, findar, que está para findar, deu-se início ali na primeira metade do século XIX, dura até os nossos dias, mas criamos e acreditamos que está por findar. Após esse juízo ser concluído, veja o que vai acontecer, verso 13 e 14.
Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Louvado seja o Eterno. Então é nesse momento que, quando o juízo se findar e Auschwitz irá se apresentar, agora na presença do Eterno, pós-juízo, para receber a autoridade para reinar e vir a este mundo. Mas enquanto esse momento do verso 13 e 14 não acontece, porque o verso 9 e 10 está em curso, está se cumprindo, enquanto o verso 13 e 14 não acontece, o Eterno, através do profeta Yahana, no livro da Revelação, gostaria de convidar os irmãos a abrir Apocalipse 14. Olha o que ele nos diz aqui em Apocalipse 14. Aqui nós vamos encontrar as 3 mensagens angélicas. As 3 mensagens dos 3 anjos. Eu gostaria de ler a primeira mensagem, que está no verso 6 e 7 do capítulo 14 do livro da Revelação, livro de Apocalipse. E essa mensagem desses 3 anjos é a mesma mensagem de advertência, comparando com nos dias de Noé, assim como Noé advertia o mundo do juízo que estava em curso e que o mundo seria destruído pelo dilúvio, o Eterno, antes de concluir a obra do juízo, ele primeiro nos adverte. O juízo ele está em curso. E o verso 6 diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Vejam que esse anjo ele traz uma mensagem, um evangelho eterno. Não é um evangelho novo, é um evangelho eterno. E esta mensagem, esse evangelho deve ser pregado a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Ou seja, todos devem ser advertidos. Ninguém pode ficar sem ser advertido. Essa é a mensagem do primeiro anjo. E esse anjo ele representa um grupo de pessoas, assim como Noé foi um anjo, um mensageiro do Eterno na época que antecedeu o dilúvio. Esse anjo, primeiro anjo de Apocalipse 14 aqui, representa um grupo de pessoas que irá dar esta mensagem, que já está dando essa mensagem. Qual mensagem? Verso 7, dizendo em grande voz: temei ao Criador, temei ao Criador, e dai-lhe glória. Glórias a quem? Ao Criador. Porque o mundo hoje ele dá glória a todo tipo de pessoas, de crenças, de credos, de dogmas, mas ao Criador, o único que é devido à glória, a ele não é dada, como convém. E é por isso que a primeira advertência é: temei ao Criador, o temor ao Criador, e dá-lhe a glória devida ao Criador. Pare de dar glória a homens, a ensinos religiosos, a dogmas, a sacerdotes, a bispos e a pastores. Pare de dar glória a esse povo. Essa é a primeira advertência: dê glórias ao Criador. E como é que você dá glória ao Criador? Estudando, examinando as Escrituras e compreendendo a mensagem que o Criador quer lhe dizer. Temei ao Criador e dai-lhe glória. Tema ao Criador. Tem muita gente aí que teme a líderes religiosos, tem medo. Ai daquele que mexer com o ungido do Senhor, dizem eles. Ai daquele. Mas o ungido do Eterno é Yahshua, Mashiach.
E ele, na sua palavra, nos adverte sobre os falsos mestres, os falsos ensinadores, aqueles que estão como ovelhas, mas na verdade são lobos, devoradores. E se você está caindo nesse laço, meu irmão, minha irmã, é porque você não conhece a palavra do Eterno e não tem temor ainda ao Eterno. Conheça a palavra do Eterno e tema ao Eterno. E ele traz essa advertência, a advertência do primeiro anjo: temei ao Criador e dai-lhe glória. Por que, que nós devemos temer e dar glória ao Criador? Pois é chegada a hora do seu juízo, meu irmão. Chegou a hora do seu juízo. Você está passando por um juízo. Esses homens não ensinam nada sobre isso. O juízo está em curso. Daniel 7, versículos 9 e 10. O juízo está em curso. Os livros foram abertos na presença do Criador. Os nossos nomes estão sendo apresentados na presença do Criador para ser aprovado ou rejeitado. Louvado seja o Eterno por isso. Você está recebendo essa advertência porque o Eterno quer que você saiba: a cada nação, a cada tribo, a cada língua e povo deve ser advertido. Temei ao Criador e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. O seu juízo já chegou. Logo, esse mundo já está decidido, ele foi condenado. Esse mundo está condenado, assim como os antediluvianos. O mundo em que eles viviam estava condenado. Mas antes do juízo cair, o Eterno os advertiu e fez o convite através de Noé: entrem na arca. Entrem na arca, porque na arca vocês estarão seguros. Mas eles não deram ouvido. E hoje, nos nossos dias, o mesmo chamado: entrem na arca. Entrem na arca, este mundo já está condenado. Temei ao Eterno e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, ou seja, o Criador. Adore ao Criador, meu irmão. A quem você está adorando? Qual é a divindade que você está cultuando, louvando, glorificando? É a divindade que a Escritura fala? Ou é dogmas, mitos, tradições, ensinos de homens? Essa é uma advertência forte, ela deve ser dada com potente voz, em alta voz. Temei ao Criador e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Esse é o chamado, o primeiro chamado, a primeira advertência. Todos aqueles que ouvirem essa advertência e forem chamados, o Espírito do Eterno está trabalhando. Que o Eterno possa achar graça em mim e possa achar graça em você, assim como achou graça em Noé, para que possamos alcançar a salvação. Após essa advertência mundial do Evangelho eterno, para que o mundo seja advertido para temer ao Criador, dar-lhe glória e ser advertido que o juízo chegou, e adorar aquele que fez os céus e a terra, o mar e a fonte das águas, a segunda mensagem virá. Seguiu-se, verso 8, seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então, é o momento em que Babilônia irá cair, diz a segunda mensagem, o segundo anjo. Babilônia irá cair. Por quê? Porque Babilônia, essa estrutura religiosa, monumental, templocentrismo que o homem construiu, não é a igreja de Yahshua Mashiach. Não é, nunca foi. É o sistema que o homem construiu. Um sistema falso, idólatra, que leva as pessoas a rejeitarem ao Criador, a adorar credos e dogmas, a rejeitar os mandamentos do Criador. E ele está fazendo esse chamado. E todos aqueles que ouvirem o chamado do primeiro anjo sairão de Babilônia.
Porque Babilônia, assim como este mundo, está condenada, ela irá cair. Não sou eu que estou dizendo, meu irmão. É o Eterno que nos fala através da sua palavra. Caiu, caiu a grande Babilônia. Vocês se lembram que após o dilúvio, anos e anos se passaram e a nova geração pós-dilúvio resolveu construir uma grande torre, a Torre de Babel, para se livrar de um possível juízo futuro se viesse a acontecer, porque eles não queriam passar pela mesma situação que os seus antepassados antediluvianos passaram, pereceram nas águas, então eles resolveram construir uma grande torre em direção aos céus. Isso foi uma afronta ao Eterno. É por isso que a torre é chamada de Babel. O que significa Babel? Salvação pelas obras e confusão. Aquelas pessoas queriam se salvar pelas suas próprias mãos, pelo o que eles haviam construído com suas próprias mãos. Salvação de homens. E confusão, porque o Eterno confundiu a língua deles. E um falava uma coisa e o outro não entendia o que aquele falava, e vice-versa, ou seja, virou uma confusão. Não é isso que acontece hoje no sistema religioso, meu irmão? Não é isso que acontece hoje no sistema religioso, meu irmão? A Babilônia que aí está não é uma grande confusão? Em cada esquina há uma instituição, denominação religiosa, um fala uma coisa, outro fala outra, e você fica confuso, não sabe para onde ir, e para você tanto faz ir para A, para B ou para C. O importante é servir a Deus, mas ele diz, adorem, a primeira advertência, adorem ao Criador, que criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. A primeira advertência. Por quê? Porque Babilônia vai cair. Após a primeira advertência, Babilônia vai cair. Então, só vai ficar em Babilônia aqueles que não são sinceros à palavra do Eterno, que não são fiéis à palavra do Eterno. Eles vão ficar lá apegados ao sistema religioso, ao templocentrismo, aos líderes religiosos. Eles irão ficar lá apegados porque eles não são do Eterno. Mas você, meu irmão, minha irmã, que ainda não ouviu essa mensagem, o Espírito Eterno vai lhe tocar. O Eterno vai lhe chamar e você vai sair de Babilônia, porque Babilônia está condenada, ela irá cair. É isso que a palavra nos diz. Babilônia irá cair. O sistema religioso ele está apodrecido. É isso que está acontecendo. À luz da palavra do Eterno, à luz do mundo, não. Uma beleza. Os templos estão lotados, abarrotados, e a cada dia se abrem novas igrejas e mais templos, mas à luz da Escritura, à luz da palavra do Eterno, o sistema religioso ele está apodrecido. Ele irá cair. Vejam que quando os Yaldins, os judeus, rejeitaram Yahushua Mashiach, filho do Eterno, ele disse para os discípulos haviam chamado a atenção de Yahushua Mashiach para a beleza do templo de Jerusalém, de Al-Shalom. Yahushua Mashiach disse, vedes tudo isto, aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Mateus 24, verso 1 e 2. Aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. É a mesma coisa, meu irmão. Caiu a grande Babilônia. O sistema irá cair. O sistema religioso irá cair. Ele está apodrecido. Está corrompido. Os salteadores entraram e tomaram de conta da obra que era de Yahushua. É por isso que Yahushua convida os seus a sair de Babilônia. Porque ela está condenada a cair. E todo judeu que ouviu a advertência de Yahushua, que ali não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada, quando, pois, virgem o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, que ele entenda, então, os que estiverem na Judéia, fujam.
saiam do sistema. Saiam. Ele irá cair. E assim foi. No ano 70, o exército romano veio, através do general Tito, e destruiu o templo de Jerusalém. Destruiu a cidade. Matou milhares que ali estavam apegados àquele templo, àquela religião. Mas os que saíram, ouviram a advertência de Yahshua Mashiach, estes foram salvos. Então, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Veja que a missão de Babilônia também é dar a sua mensagem, que é chamada de vinho, a todas as nações, embebedar as pessoas com o seu vinho, com a sua mensagem deturpada, misturada, verdade com mentira, e confundir as pessoas. Mas Babilônia irá cair. Está condenada a cair. O sistema religioso ele está apodrecido, ele irá cair. Então, todos os que ouvirem a primeira mensagem sairão de Babilônia. Só ficarão aqueles que não pertencem ao Eterno. E Babilônia irá cair. E é sobre esses que vai cumprir a terceira mensagem. Verso 9 ao 12 diz: Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera do Criador, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro, a fumaça do seu tormento só pelo século dos séculos. E não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos do Criador, o Eterno, e a fé em Yahshua Mashiach. Então, todos aqueles que não receberam a mensagem do primeiro anjo, que continuaram em Babilônia, esses serão os adoradores da besta e da sua imagem e receberão a sua marca. Sobre esses que vai se cumprir a terceira mensagem. E a ira do Eterno irá cair sobre estes, que não pertenceu, não aceitou, rejeitou a sua mensagem, a mensagem do Evangelho Eterno. Eles preferiram a mensagem do novo Evangelho, do falso Evangelho. O Evangelho da prosperidade, o Evangelho da cura milagrosa, que se realiza em muitos desse sistema religioso, do tempocentrismo. Eles preferiram isso. Eles não quiseram ouvir a primeira mensagem. Se apegaram ao sistema religioso. E lá irão perecer. Serão os adoradores da besta e da sua imagem, receberão a sua marca, na fronte ou sobre a mão. Mas os fiéis, irmãos, eles sairão dos sistemas. Aliás, já estão saindo do sistema. É um cumprimento. Você que já saiu do sistema religioso, você já está ouvindo a mensagem do Eterno. Se afaste do sistema religioso. Conheça a mensagem, a palavra do Eterno. Veja o que o apóstolo Yohanan, aqui no Evangelho de João, capítulo 10, veja o que ele nos diz. Capítulo 10. Versículo 1 em diante. Yahshua, o bom pastor. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, a sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador.
é ladrão e salteador o que não entra pela porta no aprisco. O aprisco é a igreja, irmãos. É o sistema. Aqueles que não entraram pela porta, que é Yahshua, eles não entraram por Yahshua. Eles entraram por outros interesses. É ladrão e salteador. Eles não entraram pela porta, eles pularam o muro. Eles vieram para roubar. Verso 2: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas, que entra pela porta. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Vejam o que diz aqui no verso 3. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. As ovelhas que estão onde, irmão? Dentro do aprisco, dentro das igrejas, dentro do sistema, dentro do templocentrismo. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Ele quem? Verdadeiro pastor. Yahshua. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora, irmãos. Veja, Yahshua chama as suas ovelhas um por um pelo seu nome. Ele a conhece. Ele sabe as suas necessidades, ele sabe as suas dores, as suas lutas. Ele chama a sua ovelha pelo nome e as conduz para fora. Não é para dentro, é para fora. Para fora do sistema. Por quê? Porque o ladrão e salteador, ele pulou o muro e assumiu a direção. Assumiu o controle do aprisco, onde estavam as ovelhas. É por isso que Yahshua os chama para fora, as suas ovelhas, pelo seu nome, e ele as conduz para fora. O texto diz: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Louvado seja o Eterno. Esse texto é interessante, vou repetir. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem. Vejam, todas as que lhe pertencem. As que pertencem a Yahshua. As que vão ficar dentro do aprisco, apegadas ao sistema, ao templocentrismo, aos dogmas, aos ritos, aos seus mestres, aos seus líderes, essas não pertencem a Yahshua. Elas estão lá por outros interesses, em busca de curas, de milagres, de maravilhas, de prosperidade. Elas não pertencem a Yahshua. Mas as que pertencem a Yahshua, ele a conhece e a chama pelo nome, por sua intimidade. E as conduz para fora. E é isso que está acontecendo. Quem está dentro não vê, mas quem está fora vê. As conduz para fora. Depois, verso 4, gostaria de ler novamente. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. Ele as conduz as suas ovelhas, e elas o seguem, porque ele reconhecem a voz. As ovelhas reconhecem a voz de Yahshua Mashiach, irmãos. Então, quando ouviu o chamado, as ovelhas, quando ouviram o chamado de Yahshua, já estão ouvindo o chamado, elas serão conduzidas para fora do sistema. Mas de modo nenhum, verso 5, seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Não seguirão os estranhos. Os líderes religiosos serão abandonados pela verdadeira ovelha de Yahshua. Elas sairão do sistema, ouvirão a voz, o chamado, e sairão, serão conduzidas pelo próprio Yahshua para fora do aprisco. Por quê, irmão? Porque é fora. É fora do aprisco que a ovelha recebe os verdadeiros nutrientes. Porque dentro do aprisco, a ovelha, quando ela é alimentada, ela é alimentada pelaquela ração, pelaquela porção diária, onde ali não estão os verdadeiros nutrientes. Os verdadeiros nutrientes para a ovelha estão no pasto, está fora. É por isso que Yahshua conduz as suas ovelhas para. Louvado seja o Eterno.
Então, essa mensagem, irmãos, do capítulo 10 é uma mensagem profética. Está se cumprindo. Então, louvado seja o Eterno. Então, nós estamos passando aqui já de mais de 45 minutos de vídeo, eu não quero me alongar, mas fica aqui essa mensagem, esse chamado do Eterno para você, meu irmão, minha irmã, que ainda não ouviu essa mensagem, ainda não ouviu esse chamado. Yahweh está lhe chamando. Ele quer lhe conduzir para fora do aprisco e agregar você à verdadeira igreja de Yahshua Mashiach, aquela que não tem placa, não tem CNPJ, aquela que não tem um endereço fixo, pode se reunir embaixo de uma árvore, numa sala de uma casa, de um irmão ou de uma irmã, enfim, onde ali Yahshua irá abençoar, derramar a porção do Espírito. Louvado seja o Eterno. Então, fica aqui essa mensagem, meu irmão, minha irmã. Você seja tocado, não por mim, mas pela mensagem. Que o Espírito do Eterno visite você e sua família e o converta da verdade, converta à verdade, converta do pecado, da justiça e do juízo. Louvado seja o Eterno. Então, graça e paz, meu amado irmão, minha irmã. Louvado seja o Eterno. Que nós possamos, no decorrer deste ano, preparar para a breve volta de Yahshua Mashiach. Acreditamos que o juízo de Daniel 7, verso 9 e 10 está para se findar. Logo, logo, verso 13 e 14 do verso do capítulo 7 de Daniel irá se cumprir. Yahshua irá se apresentar ao Eterno para receber autoridade para reinar, para ver este mundo. Mas antes que isso aconteça, o chamado está sendo dado. A primeira mensagem está sendo proclamada. Logo, logo, Babilônia irá cair, a segunda mensagem. E só ficarão em Babilônia os adoradores da besta, da sua imagem, que receberão a sua marca. Porque não se prepararam, porque não se preocuparam com a salvação. Mas que você, meu irmão, minha irmã, tem esse desejo, que tem essa vontade de servir ao Eterno, todo o coração, o Espírito Eterno visite. Louvado seja o Eterno. Graça e paz. Nós possamos juntos crescer no conhecimento, na graça, na salvação em Yahshua Mashiach. Aleluia. Graça e paz, irmão.